Shalom, shalom, bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o chat Sabedoria Toraísta, hoje com o estudo de Romanos 10, dando continuidade aí ao estudo dos escritos nazarenos, principalmente os escritos de Shaul Rachalia. A gente vai iniciar com a oração do Roshi Igor aí. Amém. Oremos. Pai amado querido, Baruch Hashem, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, na tua presença eterna, em nome de Yeshua, Hamashia, pelos méritos dele, entramos na tua presença para te glorificar, te exaltar e te bendizer por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos de pé, que o Senhor permite que o nosso Rua esteja, nosso corpo, nos mantenha vivos. Então nós te glorificamos, eterno Baruch Hashem, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Agora, Pai, nos abençoa neste momento tão maravilhoso e tão esperado, que é o dia do nós estudarmos a Tua Palavra, que o Senhor nos dê entendimento para compreendermos tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dos nossos raves para nos instruir nessa manhã de hoje. Seja com cada um que aqui está. Abençoa, Senhor, acrescenta, Pai, ao entendimento de cada um dos raves, para que tudo que eles venham falar nessa manhã seja em conformidade com aquilo que o Senhor já estabeleceu, meu Pai, na Tua Torá. Pai santo e bendito, seja com cada um de nós e nos instrui, através do Teu Ruach HaKodesh, sobre cada um de nós, nos dando entendimento de tudo que vai ser apresentado nesta manhã. É assim que nós te oramos e te glorificamos, no nome santo de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Tu pode começar com um resumo, Marcelo, assim, para o pessoal lembrar mais ou menos do que a gente estava falando, né, nos chats anteriores. Baruch Hashem, shalom a todos, bom dia. Estamos aí iniciando mais um chat aí de estudo da Sabedoria Toraísta e Romanos, capítulo 10, né? Vamos fazer aquele resumo, né, para a pessoa que está chegando hoje e não pegou o restante, né, os anteriores. A gente sempre lembra, né, a respeito das interpretações das epístolas, principalmente as epístolas de Shaul, apóstolo Paulo, né, que nós temos que observar aí os pronomes, né, quando ele fala eu e nós, ele fala para dele ou para ele e povo de Israel, né, e quando ele fala vós, vocês ou vossos, ele fala para ou a respeito dos gentios, né, aqueles que são aproximados ao povo de Israel. Um outro ponto que nós devemos observar é a respeito de 3 tópicos que devemos observar quando vamos interpretar, quando vamos estudar epístola as epístolas, né? Que é quem é o autor, quem é o destinatário e qual o motivo da escrita, qual o que levou esse documento ser escrito, né? Todos eles foram escritos por um motivo, eles não foram escritos aleatoriamente, eles foram escritos por um motivo, e esse motivo está explícito na explicação que o autor da epístola ele dá no decorrer da sua escrita, né? Na epístola aos Romanos, a gente sabe que o autor é o apóstolo Paulo, né? A gente sabe também que o destinatário são os romanos, né? E aí, romanos, quem são esses romanos, né? São, em sua maioria, gentios que viviam em Roma, né? Que estavam aproximados, já tinham se aproximado ao povo de Israel por causa de Yeshua, né? E também havia muitos judeus, né, que viviam fora, viviam em diáspora já, né, já estavam distantes da terra de Israel, viviam em Roma e conviviam ali com esses aproximados, né? Até porque nós sabemos que no livro de Atos mesmo mostra isso, o apóstolo Paulo, ele quando chegava nos lugares, primeiro ia nas sinagogas. E não foi o caso de Roma, né, que Paulo não tinha chegado em Roma ainda, né? Então já havia congregação lá, né? Mas isso sempre acontecia, né? Então estava vivendo ali
gentios e judeus juntos, né? Tinha também alguns prosélitos, ou seja, gentios que se converteram ao judaísmo, e aí você precisa entender, né, que prosélito é gentio que se converte ao judaísmo e passa a ser judeu, né? E existia agora também os gentios que tinham se aproximado a Israel, estavam vivendo, né, a Torá, vivendo a obediência dos mandamentos do Eterno, né, mas não tinham se convertido, não eram prosélitos, né? Não eram prosélitos, não tinham se convertido à religião judaica, tinham se convertido a Deus, né? Então isso é um fato importante. Pode falar, Ana. A gente deve entender que quando a gente fala prosélito, a gente fala de pessoas que se converteram ao judaísmo, ao sistema religioso judaico, que valoriza mais as halahot, ou seja, mais as tradições dos que os mandamentos, ou seja, o eterno Baruch Hashem não se agrada de prosélitos e de pessoas que seguem sistemas religiosos. Por quê? Porque a gente vê isso aí, e Yeshua condenando essas pessoas, ou seja, são pessoas que criam cercas, criam tradições em redor dos mandamentos que mais atrapalham do que ajudam. Então, esses prosélitos eram pessoas que tinham seguido conselhos de grupos farisaicos da época, que diziam que, por exemplo, esses prosélitos eles tinham chegado já e se convertido ao judaísmo, tinham sido circuncidados de saída, não conheciam a Torá, andavam vestidos como judeus, porém não tinham conhecimento do que era a Torá, quais são os mandamentos que eram aplicáveis, ou seja, se pareciam judeus por fora, mas de conhecimento eram gentios. Então, o prosélito, hoje a gente vê muito disso. Hoje a gente vê muito, principalmente aí nas redes sociais, muitas pessoas se dizendo judeus, porém, quando a gente começa a ler os comentários, a gente consegue perceber e identificar que são prosélitos, ou seja, são seguidores do judaísmo. E o Eterno Baruch Hashem, ele não aprova pessoas dessa maneira, ou seja, o que importa é o conhecimento, ou seja, a pessoa deve de adquirir conhecimento, deve de cumprir Torá e deve de valorizar mais os mandamentos do que as tradições, ou seja, prosélito é uma pessoa que segue um sistema religioso, ou seja, a gente vê muito também aí os cristãos saindo do cristianismo e entrando no judaísmo, ou seja, trocaram um ismo pelo outro. Exatamente. Perdoa por te atrapalhar aí, tá? Nada que isso. E a gente vai ver aqui no capítulo 10 que vai falar sobre isso, o Ravi Hanan. Esse capítulo 10 ele vai estar explicando bem claramente sobre isso daí. Eu estou até com duas versões aqui da Bíblia para que a gente possa ver uma e ver a outra, que vai trazer um entendimento mais claro aí. Né? Então, o prosélito, como a gente estava falando, o Hanan explicou aí, é aquele que se convertia ao sistema religioso. Né? E Paulo vai explicar exatamente na Epístola aos Romanos que você não precisava se converter ao sistema religioso. Você tem que se converter a Deus e obedecer a Torá. E ele vem desenvolvendo todo esse conteúdo de informações no decorrer da Epístola. No capítulo 3, ele vai explicar sobre isso aí, deixa bem claro ali que havia prosélitos no meio, né? E ele vai entrar no capítulo 4, no capítulo 5, falando sobre justificação, falando sobre Abraão, né? Ele entra no capítulo 6 explicando como que essa justificação se dá, né? Aí vem capítulo 7, 8 e 9. E aí agora no capítulo 10, né? A gente vai ver algumas coisas aí sobre aqueles que rejeitam a Deus, aqueles que vivem de acordo com Deus, como que se rejeita a Deus, o que é o rejeitar a Deus aqui que o apóstolo Paulo está falando, né? Nas Bíblias tradicionais aí, né? Nas traduções normais aí, que trazem aqueles epígrafes em cima de cada capítulo, né? Muitas vezes aquelas epígrafes ali são totalmente desconexas do assunto, porque eles pegam somente o assunto do capítulo e às vezes esse assunto do capítulo que a pessoa botou epígrafe está errado. Ele não entendeu e aí bota uma epígrafe errada. A gente vai poder ter a clareza nesse estudo. Então, pegando aqui o gancho do capítulo 9, né, o finalzinho do capítulo 9, né, o autor lá no verso 33, ele vem falando aí sobre a Torá, né, a lei do Eterno e tal, e quando ele chega no verso 33, ele fala a respeito vem falando sobre pedra de tropeço, no 32,
E quando chega no 33, ele vai dizer, olha, como diz o Tanar, né? Vejam, ponho em Sião uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho, mas quem depositar sua confiança nela, nessa rocha, será humilhado. Então, ele está dizendo aqui, nós terminamos a aula passada exatamente falando sobre isso, que as pessoas não entendiam bem como é que o Eterno tinha estabelecido essa justificação através da vida justa de Yeshua. E ele falou que para essas pessoas religiosas, que viviam na religiosidade, Yeshua é uma pedra de tropeço, é uma pedra de humilhação. Mas ele também fala que para aquele que deposita sua confiança nessa pedra, que é Yeshua, não será humilhado, não será abalado, não será destruído. Né? E aí ele vai continuar, por quê? Quando Paulo escreveu, tá, a epístola, não tinha divisão de capítulo e versículo, então é um texto só. Ele continuou falando, e ele continuou falando. Falou sobre a pedra de tropeço, e aquele que confia em Yeshua não é humilhado. Aí ele fala, no verso 1 do capítulo 10, irmão, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles, certo? E eu quero ler também, eu estou lendo aqui na Bíblia Judaica Completa, de David H. Stern, tá? E eu quero ler também aqui na João Ferreira de Almeida normal, para que vocês possam ter a visão, tá, do contexto aqui, olha. Na H. Stern, na Judaica, ele fala, irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Yeshua é para a salvação deles. Agora o verso 1 da tradicional. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aqui quase não muda muita coisa o entendimento. Mais na frente, porque alguns versículos à frente, vai mudar e vocês vão perceber essa mudança sutil que tem aí, tá? Então ele está explicando isso. Yohanan, quer falar? Falando na pedra, a gente vê que Yeshua ele se torna a pedra de tropeço para as pessoas que vivem no sistema religioso chamado judaísmo, ou seja, as pessoas que ficam valorizando mais as tradições do que a Torá, ou colocando peso em cima dos mandamentos. Por quê? Porque ele veio trazer uma Torá limpa, uma Torá na sua essência, que é o amor, seja ele a Deus, Baruch Hashem, ou ao nosso próximo. E ao mesmo tempo ele é a pedra angular, ou seja, ela é a pedra que une o homem que segue o seu testemunho ao eterno Baruch Hashem. Exato. Isso é lindo a gente começar, a gente ver esse entendimento aí. Né? Então, seguindo, verso 2, irmãos. Na Bíblia Judaica diz, porque nosso testemunhar sobre seu zelo para com Deus, todavia, ele não se baseia no entendimento correto. Então, veja isso, tá? Ele diz que a oração dele para Deus é que Israel seja salvo, a salvação deles. Ele fala, por quê? Posso testemunhar sobre o seu zelo para com Deus. Ele está dizendo, olha só, o povo de Israel tem zelo para com Deus. Eles obedecem Torá, tá? Eles têm o seu nível de obediência. Só que ele continua dizendo, olha, todavia, esse nível de obediência, esse zelo, não se baseia no entendimento correto, tá? Na Bíblia tradicional fala, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com o entendimento. Olha o que Yohanan estava falando agorinha mesmo, sobre ter esse entendimento de prática da obediência à Torá. Veja para onde Rabino Shaul está explicando, né? Agora está levando a explicação aqui disso que ele está dizendo. Ó, todavia ele não se baseia no entendimento correto. Por quê? Verso 3 agora. Na judaica ele fala, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas e, em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina
de tornar as pessoas justas. Ou seja, o que ele está dizendo? Que, embora eles obedeçam a Torá, eles têm um nível de obediência, mas eles desprezam a forma que Deus escolheu de tornar as pessoas justas, que em capítulos anteriores foi dito por Paulo que é Yeshua. E aí ele vem falar que eles desprezam essa forma de Deus e procuram a forma que eles mesmos inventaram, que é a forma meramente humana, os meios legalistas, as halahot, né, que são os dogmas que nós sempre falamos aqui. Pode falar, Ronan. A essência, ou seja, a maneira correta, porque se a gente olhar, a essência da Torá é a preservação da vida, ou seja, os mandamentos foram dados a Adão depois do pecado ali, para que ele conseguisse lidar com a sua nova natureza, ou seja, a sua natureza carnal, e se mantesse dentro da justiça, ou seja, os mandamentos foram para a preservação da vida. O que tem acontecido ao longo das gerações? As pessoas têm se desviado, têm inventado seu próprio jeito de cumprir Torá, e isso aí está gerando morte. Por que o ser humano vem morrendo? Antigamente, por exemplo, na época de Noé, Noé ali 600, 700 anos, viviam as pessoas. Hoje a gente vive 110, 120 anos com muita sorte. Por quê? Porque o ser humano tem mudado a essência. Ou seja, a essência é o amor. Aí quando o Shaul falou ali da justificação por meio de Yeshua, ele não está falando da pessoa, ele está falando do modo que ele viveu, ou seja, do testemunho que ele deu, da maneira que ele ensinou, ou seja, na preservação da vida. Ou seja, quando a gente tem essa essência da Torá, da preservação da vida, a gente tem o prazer de ajudar nosso próximo, tem o prazer de auxiliar as pessoas que precisam, ou seja, a gente tem prazer em cumprir os mandamentos que mostram um amor a Deus. Por quê? Porque a gente entende a essência, que é o amor. E quando a gente faz isso, a gente é justificado, ou seja, a gente está seguindo o testemunho de Yeshua. Exatamente. E tanto é isso que o Hanan estava falando, que eu falei também no início, que olha esse verso 3 que nós lemos agora na Bíblia judaica, olha na João Ferreira de Almeida como é que diz. Ele fala, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Esse tipo de tradução acaba confundindo um pouco as pessoas, porque, olha, na judaica ele fala, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas, porque o objetivo, o contexto, é como Deus torna as pessoas justas, tá? E ele diz, né, em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas, ou seja, da justificação de Deus. Lembre-se que lá no capítulo 5 e 6, nós falamos sobre justificação, sobre receber justificação através da vida de obediência. E agora o verso 4, ele vai continuar dizendo, olha, por quê? Né? O verso 3, ele diz que aquelas pessoas estavam vivendo de acordo em obediência à Torá, só que acrescentando dogmas, buscando sua própria forma de obedecer. E aí ele diz, por quê? O objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Tenho certeza que na Bíblia que você está lendo, não é assim que está escrito. Porque lá está escrito assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha a diferença do contexto, irmãos. Olha a diferença do contexto, tá? Porque o objetivo, a finalidade estabelecido pela Torá é o Messias. Ou seja, a Torá estabeleceu um meio de justificar as pessoas e oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Ou seja, que confia na vida justa de Yeshua e copia isso. Vive igual, como o Yohanan estava falando. Vive nos mesmos padrões da vida justa de Yeshua. Os profetas estabeleceram que o Messias seria
um baluarte, que o Messias seria a luz. Ou seja, ele é um exemplo de vida prática. Baruch Hashem. Marcelo, e a gente, esse dia eu estava falando com um rapaz no privado, e ele estava bem triste, né? Porque as pessoas, ele é o único que está fazendo techuvá na casa dele, e as pessoas não ouvem, né? E aí ele me perguntou por que Deus não tocava naquelas pessoas, por que as pessoas não aceitavam. E eu expliquei para ele que para que isso aconteça, as pessoas devem de ter um nível de justiça suficiente para que essa justiça venha agradar ao Eterno Baruch Hashem e ele venha revelar a Torá, ou seja, venha abrir os olhos, né, daquelas pessoas. E ele me falou, mas como que vai fazer se essas pessoas não cumprem Torá, elas vivem de modo errado? E aí foi que eu disse para ele, a tua preocupação deve de ser em tu alcançar um nível de justiça suficiente para que através da tua justiça o Eterno Baruch Hashem venha fazer essas pessoas que você gosta, que são seus familiares, elas venham abrir os olhos. Ou seja, a gente vê aí que a justificação ela começa na pessoa, ou seja, para ela conseguir se beneficiar da justiça, da vida justa de Yeshua, ela deve de partir dela primeiro, ou seja, é como disse Davi no Salmo profético, o Eterno, os olhos do Eterno buscam os justos na terra, ou seja, aquelas pessoas que praticam a justiça, que fazem o que é correto, mesmo não sabendo, mesmo não conhecendo os mandamentos da Torá, existem pessoas que fazem as coisas certas. E você falou aí na confiança na vida justa de Yeshua, a palavra fé, o conceito fé, ele é muito mais abrangente do que simplesmente ter confiança ou crer. Ou seja, ter fé é viver como ele viveu. Ou seja, a pessoa mostra que tem fé quando ela vive o mesmo testemunho de Yeshua. Exatamente. Exatamente. E a gente vê no capítulo 3 aí de Romanos, capítulo 1, 2 e 3, vai falar sobre essa questão aí, né, das pessoas que podem ter mínimos de justiça. E aí a gente aprendeu já que conforme a gente obedece a alguma coisa num certo nível, a gente recebe condições de Deus através do Rua para obedecer mais, para seguir mais em frente, né? E aí você vai crescendo cada dia mais. E aí por isso que outras pessoas acabam conseguindo entender isso, porque esse nível vai aumentando. Vou abrir o microfone do Roxi do Igor aqui, que ele levantou a mãozinha querendo falar. Pode falar, Roxigo. Shalom. Eu só ia pontuar exatamente nessa questão aí, né, dessas Bíblias, né, ser tão tendenciosa, né? Assim, você pega, por exemplo, a Ferreira de Almeida, ela é muito tendenciosa, exatamente na tradução, e modifica muito, assim, o entendimento correto, né? Por exemplo, a Bíblia israelita, né, aqui, que eu tenho, que diz também, né, bem parecido com a do pastor Marcelo, que diz, pois a finalidade do ungido é a Torá, para a justiça de todo aquele que crê na Torá. É diferente, né, o entendimento, né, a finalidade, né, do ungido, a finalidade do Mashiach é nos levar à Torá, né, então, nos levar ao cumprimento da Torá, né, para a justiça, exatamente porque a justiça está na Torá. Então, quando os braços também falam muito, né, na questão que a tradução, qualquer tradução, você tendo um entendimento da Torá, dos profetas, dos escritos, né, você tendo um entendimento correto, você pode pegar qualquer tradução que você vai identificar os erros, né? Mas isso realmente tem que ter um aprofundamento muito grande, né, no contexto da Torá, conhecer as profecias, conhecer todo o contexto do que foi escrito, né, na Taná, para poder você realmente identificar todas essas tendenciosas traduções, né, que modificam o entendimento correto que o autor queria passar. Não é isso? Exatamente, Chico. Essas traduções, elas atrapalham um pouco quem não tem entendimento. A partir do momento que você começa a aprofundar mais e as cascas dos nossos olhos são tiradas, né? Quando a gente começa a ler já no entendimento correto da Torá, é por isso que o Rav Leniel, o pastor Leniel sempre fala que é importante a gente estudar bem a Torá, as parashiot, né, o ciclo, né, anual,
para que a gente possa ter um entendimento completo. E aí, quando a gente pegar um texto de Paulo, né, mesmo que seja na João Ferreira de Almeida, você vai ter um entendimento claro. Por quê? Porque você tem o conhecimento da Torá. Né? Esse conhecimento da Torá ele é importantíssimo para que você possa ter a compreensão do que é falado, até mesmo para localizar onde estão os erros e acréscimos que tem na Bíblia da Chá, no Novo Testamento. Né? Seguindo aqui, então... Oi, pode falar. E a gente vê que a gente falou aí dos prosélitos do judaísmo, mas se a gente olhar para os outros sistemas religiosos, é a mesma coisa. Ou seja, o cristianismo está cheio de prosélitos. Ou seja, pessoas que seguem líderes sem ter conhecimento. Ou seja, como eu falo sempre aí, eles terciarizam o conhecimento. Ou seja, o rapaz está lá, engravatado no altar, todo perfumado, com perfume importado, com sapato caro. E ele vai lá e fala bonito, e a pessoa, não, essa pessoa é de Deus. O que ele está falando é uma mensagem de Deus. Ou seja, são pessoas que seguem, que fazem um proselitismo também dentro do cristianismo. Ou seja, eles não questionam, eles não estudam. Ele vai ali na sua congregação ali 1 ou 2 vezes na semana e se senta ali, ouve um pouquinho a palavra, que não percebe que muitas vezes aquilo ali são textos isolados, são textos usados de forma tendenciosa para interesses. Então, eles se tornam também prosélitos. Então, o conhecimento é fundamental, ou seja, a gente agora com o que a gente está falando aqui sobre proselitismo, eu penso que as pessoas não vão cair nessa armadilha. Ou seja, quando alguém vem um judeu lá diz, não, olha só, tu tem que seguir as 7 leis de Noa, o gentio não precisa cumprir Torá, o gentio cumpre as 7 leis de Noa. Ou seja, se pega uma pessoa sem conhecimento, o que essa pessoa vai fazer? Ah, não, esse é judeu, esse entende das escrituras, não, eu vou fazer o que ele me diz. Agora, quando a pessoa tem um entendimento de que a Torá é tanto para o natural como para o estrangeiro, ela não vai cair nessas armadilhas. Independente, como você falou aí, da tradução. Ou seja, quando a pessoa tem um entendimento da essência, ou seja, de Torá e profetas, que são a essência, que são a Torá e profetas é a escritura sagrada. Os outros são escritos, ou seja, comentários. Então, quando a pessoa tem uma boa base de Torá e profetas, ela não cai nessas armadilhas. Exatamente. Assim, a gente vê, né, que muitas pessoas, quando estão no sistema religioso, né, dentro do judaísmo tem a questão dos dogmas das halahot. Dentro do cristianismo, que também tem dogmas, existe um outro erro, que é justamente o erro das pessoas não estudarem as escrituras. Vai-se na escola dominical, né, uma vez por semana lá, mas durante a semana a Bíblia fica guardada em casa, parada, né? E as pessoas na escola dominical não estudam a Bíblia, estudam a revista, né? Geralmente é a revistinha, né, ali das editoras que já trazem o conhecimento direcionado, como você fala, já terceirizou o conhecimento, pega, explica aquilo ali, muitas vezes não explica direito, nem o que está escrito ali, né? Eu sei muito bem, porque eu já dei muita aula de escola dominical, já vi muitas pessoas dando aula de escola dominical, né? E eu sei como é que funciona. E as pessoas chegam ali, ouvem a pregação, né? Como você falou, a pessoa chega lá bonitinha, perfumada e tal, e tá ali, o cara fala qualquer coisa e é aceito. As pessoas pulam, dá glória a Deus e tá bom. Só que não é isso o que as escrituras ensinam, né? E aí a gente está mostrando aqui o que verdadeiramente está escrito, para que você possa ter o entendimento de ler e compreender o que realmente está escrito, né? E viver isso na prática. Porque o que Paulo falou aqui foi de acordo com a Torá, né? Então vamos lá, verso 5. Verso 5 ele fala: porque Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas. Isso é um midrash. Quando Paulo fala isso aqui, olha, porque Moshe escreveu sobre a justiça baseada na Torá. E aí ele vai fazer um midrash do texto da Torá.
que está lá em Vaikra, né, Levítico 18:5. A pessoa que pratica estas coisas obterá a vida por intermédio delas, certo? Aí ele fala no verso 6, além disso, a justiça baseada na confiança, ou seja, na obediência, no cumprimento, diz, ele vai fazer um outro midrash agora, não diga no seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer o Messias. Verso 7. Né? E ele vai continuar. Ou quem descerá até o Sheol? Isto é, para fazer o Messias ressurgir dentre os mortos. Verso 8. O que, então, isto quer dizer? E ele faz um outro midrash agora. Primeiro ele fez o midrash lá de Devarim 30, versos 11 a 14. E agora ele continua, ó, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Então, desde o verso 6 até aqui o verso 8, ele está fazendo um midrash, ele está fazendo um ensino com base lá de Devarim, de Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 a 14. Onde lá na Torá, Moisés está falando o quê? Olha, não diga que essa palavra que eu estou dando a vocês hoje é difícil de cumprir. Por quê? Ou perguntando, quem subirá até o céu para trazê-la até nós? Ou quem descerá até o Sheol para trazê-la até nós? Né? Ele fala, não é difícil. Por quê? Porque ela está perto da sua boca e perto do seu coração. Então ele está dizendo, ele está mostrando aqui que a palavra do Eterno, e aí ele faz um paralelo com a vida de Yeshua, e ele está mostrando para nós que Yeshua é aquele que vive a Torá, tanto que ele faz essa comparação da vida de Yeshua com a Torá, né, com a palavra do Eterno, e diz que ela está perto. Tá? Ali nesse verso 9 ele continua. Isto é, a palavra sobre a confiança que proclamamos, ou seja, a obediência, a fé verdadeira, que é fé, né, obediência mediante acreditar, mediante confirmada estabelecimento de obediência. Pode falar aí, Ronan, deu uma queda aí, né? Se a gente acompanhar ali o escrito de Tiago, de Yaakov, ele faz ali, ele dá a essência da emuná, da fé, da confiança. Ou seja, essa confiança só se torna confiança, essa emuná só se torna emuná com obras. Ou seja, que obras? Ou seja, obediência. Ou seja, passos em direção ao reino, como a gente fala no meio judaico. Ou seja, quando você obedece uma mitzvah, você dá um passo em direção ao reino. Ou seja, a cada dia, quando a gente vai obedecendo, a gente vai mostrando as nossas obras. Ou seja, o Eterno Baruch Hashem vai olhando a nossa vida, como que a gente guarda o Shabat, como que a gente chega na casa de uma pessoa e uma pessoa vai ali e serve uma comida imunda e a gente não come, a gente rejeita, como que a gente age com o nosso próximo, como que a gente age com a nossa esposa, como que a gente age com nossos filhos, com o nosso marido. Ou seja, tudo isso aí, todo o nosso comportamento está sendo avaliado, ou seja, ele está observando e está escrevendo em livros as nossas obras, ou seja, a gente está demonstrando a cada instante a nossa emuná. É que nem nós aqui, a gente está mostrando a nossa emuná, ou seja, a gente está levando as pessoas a viver na emuná, viver na fé, ou seja, quando diz o justo, meu justo viverá pela fé, ou seja, meu justo viverá em função de me agradar, ou em função do reino, ou em função de obedecer às coisas do meu reino. Esse seria o conceito de fé. Exato. E aí, olha só como é que vocês viram que eu li aqui, e a tradução aqui de David H. Stern, né, das Bíblias judaicas, é bem clara, né? E indica o caminho certinho para a gente apontando ali, né, as referências à Torá. Agora, se a gente for ler João Ferreira de Almeida, gera um pouco de confusão. Olha como ele fala. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo. Olha como é que ele já deixa uma tradução, uma forma de entendimento bem complicada. E ele fala, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé
diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ele não deixa claro que Paulo está tirando isso aqui da Torá, mas Paulo está tirando isso de Devarim. Então ele diz, mas a justiça que é pela fé diz assim. Ou seja, é como se isso aqui não tivesse escrito em algum lugar, mas está escrito. E ele continua dizendo: quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto ao Messias. Ou quem descerá até o abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos o Messias. Mas, que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. Ah, que lindo! Essa tradução parece que é uma coisa totalmente nova, que Deus está trazendo algo totalmente novo, que não tinha escrito antes. Mal sabia o tradutor que estava sendo feito uma midrash aqui de Devarim, capítulo 30, que fala da Torá, conforme eu estava explicando para vocês até agora. Por isso que é importante vocês saberem, aprenderem a Torá, para quê? Para que quando passar por um texto da Torá, vocês possam localizar. Opa, aqui Paulo está falando sobre a Torá. Olha só isso aqui. Mas o autor, o tradutor aqui não deixou isso bem claro, né? Mas é bem nítido ali para nós que Paulo está falando a respeito da Torá, certo? Marcelo, e a gente vê que no caso aí, Shaul Rachalia, ele já não está falando com leigos. Nesse capítulo aí de Romanos 10, ele já está Exato. falando com pessoas que já estão há algum tempo na Techuvá, que já conhecem, que já têm uma base. Ou seja, pegar um texto desses aí e sair interpretando de qualquer maneira, sem conhecimento, gera confusão. Ou seja, ele está já falando com pessoas entendidas no assunto de Torá e profetas. Ou seja, ele já está num nível mais avançado. Ou seja, ele já não está com pessoas que estavam acostumadas somente no leitinho do reino, ou seja, no leitinho espiritual. Ele já está passando coisas mais sólidas, mais profundas. E às vezes a pessoa acha que não, é tudo a mesma coisa. Paulo falou para nós, é tudo a mesma coisa. E aí vai lá e faz essa confusão aí que a gente vê. Exatamente isso. A gente vê que o Paulo está dando um contexto aqui, um conteúdo bem sólido, né? E não é para pessoas leigas, não é pessoas que chegaram agora. Já era pessoas que já viviam ali aquela fé já há um tempo, né? Então, seguindo, verso 9, ele continua, então, dizendo ali, né? No verso 8, ele fala, isto é, a palavra sobre a confiança que proclamamos. Aí, verso 9. Se você reconhecer publicamente com sua boca que Yeshua é Senhor, é dono, e confiar de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será libertado. Então, olha só, Paulo já deixa uma pista aqui para aquele dogma, né, de que Yeshua é o próprio Eterno, né? Ou seja, se ele fosse o próprio Eterno, ele não precisaria ser ressuscitado, né? Ele não ressuscitou, ele foi ressuscitado, né? E aí aqui o texto fala para nós que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será libertado, você receberá libertação. Libertação de quê? Lá em Hebreus, capítulo 10, capítulo 9 e 10 vai falar sobre isso aí. A libertação desse corpo físico que nós temos hoje para um corpo glorioso, fazendo parte do pequeno rebanho de Yeshua. É disso que Paulo está falando aqui e que o autor aos Hebreus está falando lá no capítulo 9 e 10. Certo? E aí, a gente vê que você será liberto. Ele continua no verso 10, olha. Porque com o coração se mantém a confiança, olha só, firmeza, estabelecimento, obediência. Portanto, é mantida a via para a justiça, ou seja, é mantido o caminho, o meio pelo qual se pode viver em justiça para alcançar a justificação. Ao passo, ele continua, ao passo que com a boca continua a fazer o reconhecimento público para a libertação. Ou seja, a sua vida confessa aquilo que você realmente está dizendo. É isso que Paulo está falando aqui.
Alguém tem alguma dúvida até aqui? Se alguém tem alguma dúvida, por gentileza, não fique com ela. Ou seja, pergunte, porque nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas também. Se alguém quer fazer também aí uns roxinhos aí, Roxo Rafael, Roxo Igor, quer fazer algum acréscimo aí, se a gente esqueceu de alguma A, coisa, é bem-vindo. Ou seja, nós não a somos irmã donos da Maria Cida, verdade. Isso. a irmã A Maria Cida gente precisa, levantou aí. tá, a gente precisa que vocês nos abençoem também, né? Ou seja, a gente tem um entendimento que cada um tem uma medida do Ruach HaKodesh diferente, ou seja, o que falta em nós está em vocês. Então, por gentileza, não deixe de nos abençoar aí com alguma coisa que a gente tenha esquecido ou que queira acrescentar. Irmã Maria Cida, pode falar. A questão, ele falando aí nos proselitismo, eu vi aquele sobre o Yom Kippur e o Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah tem deles que é 2 dias, é do dia 6 ao dia 8, então aí são inventados. Porque eu esse já é o segundo ano que eu faço o Rosh Hashanah, e antes eu fazia 2 dias, entendeu? Eu acho que eu não estava fazendo certo, eu não conhecia o certo. Dona Cida, a gente vai fazer um chat amanhã, 7 horas da noite, com o tema de Yom Teruah Rosh Hashanah. Se a senhora puder guardar sua pergunta aí, a gente Tá. pode responder amanhã. Pode Não, ser? tá, beleza, beleza. É que você falando aí no dogma, né, esse negócio aí eu lembrei, porque eu já fiz assim, né, no tempo que eu estava num grupo que eu aprendi assim, aí por isso que eu perguntei. Mas eu espero sim, tá bom? Baruch Hashem. Amém, amém. Pode continuar, Marcelo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário aí, os roxinhos que estão aí, Rafael, Igor, se alguém quiser acrescentar alguma coisa aí. Não? Então vamos seguir. Vamos seguir. Parei no verso 11, né? Ele fala, porque a passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele não será humilhado. Aí ele está falando, olha só como é que ele voltou lá atrás, né, na sua fala, que para nós é o capítulo 9, verso 33, mas para ele era apenas alguns parágrafos antes, apenas algumas linhas antes. Então ele fala, ele volta lá atrás e fala que a passagem citada diz que todo que depositar sua confiança nele, ou seja, no Messias, não será humilhado, né? E ele diz, isso significa que não há diferença entre judeus e não judeus, como já falamos antes aqui também em capítulos anteriores. E ele diz, Adonai é o mesmo para com todos, rico para com quem o invoca, porque todo que o invocar, o nome de Adonai será libertado. E aí ele está fazendo um midrash de Joel, capítulo 3, verso 5, ou na Bíblia comum aí, capítulo 2, verso 32. Isso aqui é importante, tá? Algumas pessoas se apegam à questão do nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E as pessoas acham que está falando que é para invocar o nome de Yeshua. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando do nome de Adonai, né? Todo aquele que viver segundo a autoridade de Adonai, que é isso que significa invocar o nome, irmãos. As pessoas acham que invocar o nome é meramente proferir o nome do Eterno, ou falar o nome, nomes que foram inventados aí. Não. Invocar o nome, já foi falado aqui diversas vezes, o pastor Daniel já explicou, Yohanan já explicou, eu também já falei sobre isso, que Shem, né, que vem nome, né, por isso que a gente fala Hashem, o nome, né,
Shem significa autoridade, Shem significa notoriedade. Então diz que todo aquele que viver de acordo, né, ou que invocar a autoridade do Eterno sobre a sua vida, e a autoridade do Eterno é a Torá, né, será libertado. É isso que Paulo está falando aqui. Marcelo, e a gente consegue identificar aí o problema que os israelitas de Roma estavam sofrendo, ou seja, o motivo da carta. A gente vê que nesse momento Shaul ele fica mencionando a vida justa de Yeshua, no Messias, ou seja, eles estavam sofrendo um ataque do judaísmo, ou seja, de grupos judaicos que tinham rejeitado Yeshua. Ou seja, Paulo estava provando por que Yeshua era Mashiach, e a gente percebe que eles estavam também sendo, como é que eu vou usar a palavra? Sendo assediados para ir para o judaísmo, ou seja, para se tornarem prosélitos. Ou seja, a gente vê que até hoje a gente sofre, por exemplo, os grupos que pregam a techuvá verdadeira, porque tem muita techuvá falsa. A gente sofre com isso aí, ou seja, a gente ensina as pessoas e aí vem os outros, vem esses judeus prosélitos e pegam as pessoas, ou seja, caçam as pessoas ou essas pessoas caem nas armadilhas. Então, Paulo aí estava falando, tentando provar, tentando manter aquelas pessoas dentro da techuvá verdadeira, dentro da Torá, dentro do reino, porque eles estavam sofrendo esses ataques, ou seja, que Yeshua não era Mashiach, que eles tinham que ser circuncidados assim que chegassem, que eles tinham que se vestir que nem judeus, que eles tinham que seguir as tradições judaicas à risca. E então a gente consegue identificar o motivo da carta. Ou seja, o motivo, né, dele ter escrito isso aí para os israelitas de Roma. Exatamente. E a gente vê aí, né, nesse entendimento que a gente vai vendo quem são as pessoas que estão lendo esta carta, né? Quem são as pessoas? Em alguns momentos você vê que ele leva o entendimento para gentios, em outros momentos ele leva o entendimento para aqueles que são convertidos ao judaísmo, né? Em algum momento ele leva diretamente para os judeus mesmo. Então a gente vai vendo que o conteúdo da carta ele vai se explicando. E não são conteúdos isolados como o dogma da religião quer mostrar. Não são conteúdos soltos, descartados de todo um contexto de ensinamento. Não. O apóstolo Paulo é como se fosse uma redação de Enem. Minha filha que sempre fala isso, né? Quando a gente está conversando aqui sobre as escrituras, ela sempre fala isso. O apóstolo Paulo, né? Ele fala como se o escrito dele fosse uma redação de Enem, que tem introdução, tem desenvolvimento e tem a conclusão. Ou seja, cada parágrafo ele tem o seu significado dentro do contexto, não é solto. Né? Não é solto. E isso é importante que cada um de nós possamos compreender. Né? E a gente deve entender que essas palavras não são para nós, eram para eles. O que a gente pode pegar, o que a gente pode pegar de aprendizado? A gente está percebendo o que a gente está aprendendo com esses estudos. Ou seja, a gente está aprendendo a se blindar desses ataques, ou seja, usando o conhecimento de Paulo, que era um erudito, né, um especialista, que nem o Ravi Marcelo nas cartas dele, Paulo era especialista nos profetas e na Torá, porque para a pessoa entrar num grupo farisaico, ou seja, de fariseus, ele tinha que estudar muito, eles eram estudos exigentes. Então, a gente vê que ele ensinava Torá e profetas, e não estava falando conosco, ou seja, ele estava falando com eles. A gente aprende, pode aprender, pode, mas não podemos chegar e dizer, não, chegar e se colocar no lugar de destinatário, ou seja, não, a carta é para nós. Não, a gente pode usar como exemplo, ver ali, fazer uma comparação, como a gente fez uma comparação que esses prosélitos continuam, mesmo depois de 2000 anos, eles continuam sendo assediados, as pessoas continuam sendo assediadas. Eu posso dizer, porque aqui no projeto Carral Techuvá a gente já teve algumas pessoas que
caíram nessas armadilhas, ou seja, pessoas que iniciaram conosco, cumprindo Torá, aprendendo Torá e foram para o lado do proselitismo. Hoje a gente olha ele e a gente acha que eles são judeus, mas a gente conhece a origem. E se a gente começa a cavar um pouquinho sobre o conhecimento, eles já mostram que são. Então, a gente não pode usar essas cartas para nós, ou seja, podemos usar como exemplos a serem seguidos ou não serem seguidos. Exatamente. Elas não são doutrinárias, né, para nós. Ela não pode servir como doutrina para nós. Doutrina é a Torá e os profetas. A gente precisa entender isso, né? Porque os erros que aconteciam lá, alguns acontecem hoje também. Então você vai ler ali e vai ver se entender primeiro que aquilo ali é para eles, né? Tinha um objetivo a ser cumprido e foi cumprido o objetivo, né? E a gente se enquadrar, se algo na nossa vida ou que estamos vendo acontecer se enquadra dentro disso que está sendo falado aqui, aí a gente vai se colocar nessa posição de receber esse ensino de Paulo. Mas é principalmente entendermos que esse texto aqui foi para os romanos, não é para nós. Nós não podemos pegar tudo que Paulo está falando aqui e trazer para nós, porque não se adequa. A irmã Rose Salles quer falar. Pode falar. Rose Salles, pode falar. Já abriu o microfone. Não? Deve ter apertado sem querer, né? Marcelo, e falando no nome, de invocar o nome do Eterno, vou fazer um complemento naquilo que tu falou. Sim. Invocar o nome, ou seja, um nome, no contexto judaico, é muito mais do que simplesmente tu pronunciar o nome de uma pessoa ou te referir a uma pessoa, ou seja, o nome, é que nem Salomão falou, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O nome, ele é mais amplo, ele mostra a vida da pessoa, o comportamento da pessoa, o que ela faz, o histórico, os anos, sejam eles de justiça ou de injustiça. Quando fala o nome do Eterno Baruch Hashem, ele está fazendo um apontamento para o reino de justiça, ou seja, para o reino de justiça. Então, invocar o nome, ou seja, é a pessoa enquadrar a sua vida dentro desse reino, ou seja, dentro da Torá. Perfeito, exatamente isso. Verso 14, né? Verso 14. Antes de eu seguir, algum dos irmãos ou irmãs desejam fazer alguma pergunta a respeito do que estamos falando até agora, desse contexto de Paulo aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito disso aí? Que a gente possa prosseguir sem dúvidas. Não? Estou olhando aqui para ver se alguém levantou a mãozinha aqui. Não, ninguém. Então vou seguir, tá? Verso 14. Mas como eles poderão invocar uma pessoa em que não confiam? Olha aqui a confirmação daquilo que Ravi Hanan estava falando agora, de que esse conteúdo aqui, dessa parte da carta, estava direcionada a judeus, né? A que não confiavam em Yeshua. Mas como eles poderão invocar uma pessoa em que não confiam? Ele continua. E como poderão confiar se não ouviram nada a respeito dele? Olha só. A gente vê aqui que a situação aqui de algumas pessoas, né, judeus lá em Roma, estava idêntica à situação da Epístola aos Romanos, de judeus que não conheciam Yeshua, não confiavam nele porque não tinham ouvido falar a verdade e o enquadramento correto dele como Messias. E ele está explicando isso. E como poderão ouvir se ninguém o anunciar? Aí ele vai verso 15. E como as pessoas podem anunciá-lo, a menos que Deus as envie? Como diz o Taná. Aí vai fazer agora um outro midrash, lá de Isaías 52. Quão belos são os pés
Perdão. Eita. Perdão. Quão belos são os pés de quem anuncia boas notícias a respeito de coisas boas. Então, a gente está vendo aqui aquilo que Yohanan explicou e que eu estava falando também, né? Seguindo. Pode seguir aqui? Yohanan quer falar uma coisa? Não, pode continuar, Marcelo. Então, verso 16. A questão é que eles não deram atenção às boas novas, nem lhes obedeceram, porque Yeshayahu diz, aí ele vai fazer um outro midrash, lá de Isaías 53:1. Porque Adonai, aliás, ele fala, Adonai, quem confiou no que ouviu de nós? Né? Verso 17 ele fala, portanto, a confiança, ou seja, o viver em obediência, procede do que é ouvido, ou seja, daquilo que ele aprende, né? Ele continua, e o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Então, quando se fala por aí, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a tradução João Ferreira de Almeida fala isso, né? E as pessoas usam isso aí de forma isolada, mas você está vendo aqui que esse contexto aqui está dizendo ali claramente que é a respeito do Messias que está sendo falado, certo? Inclusive, na João Ferreira de Almeida fala, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Só que... Oi, pode falar. Já que tu falou em Isaías 52, ou seja, as boas novas, ou seja, as pessoas, principalmente nossos irmãos cristãos aí, eles acham que boas novas, as boas novas de Yeshua, eles cancelaram tudo, ou seja, como eles dizem, não, agora o Velho Testamento não está mais, a gente vive no Novo Testamento, nas boas novas, no Evangelho do Messias. Ou seja, que boas novas são essas? Ou seja, boas novas, ou Bessorá, são as boas novas de que Yeshua, ele substituiu o sacerdócio levita, ou seja, ele passou a ser o nosso sumo sacerdote a partir do momento que ele viveu, morreu e ressuscitou, ou seja, o sacerdócio dele é maior que o levita, ou seja, sacerdócio por 100, né? Melquisedeque, o filho de Noé, e ele substituiu a vida dos animais que era apresentada ali no altar pela vida dele. Ou seja, com isso ele passou a apresentar a sua vida justa no templo celestial, né? Como a gente pode ver quando a gente chegar no escrito aos hebreus ali, aos israelitas ou os nazarenos, né? Então, essas boas novas, ou seja, levar as pessoas um entendimento de que o sacrifício de animais, ou a vida inocente dos animais que era apresentada ali, ela cessou. Por quê? Porque se cumpriu o tempo dos 4 milênios, ou seja, do 4º dia. Então, tudo isso aí é boas novas, ou seja, as boas novas de que quê? De que Yeshua, através da sua vida justa, ele apresentou a sua vida justa e trouxe expiação para todos aqueles que vivessem de acordo com ele viveu, ou seja, todos aqueles que aceitassem o seu testemunho, mas não aceitar somente de, não, eu aceitei, aceitasse o seu testemunho e começasse a viver de acordo com o que ele viveu, ou seja, mudasse o caminho da sua vida ou a rota da sua vida e passasse a viver de acordo com o que ele viveu, aí isso é as boas novas, ou seja, as boas novas de que o eterno Baruch Hashem se fez as pazes com o ser humano novamente. Exato. Já há um tempo antes de eu começar a viver totalmente a Techuvá, né, de eu abandonar de vez o sistema religioso, eu já andava ensinando
que pregar o evangelho, pregar a boa nova, não era simplesmente entregar um folheto na rua e dizer, olha, Jesus te ama, olha, Deus quer você com ele. Se você não for salvo, você vai para o inferno. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho, como o Hanan está falando aí, é você anunciar Yeshua da forma correta. É você anunciar que Yeshua viveu a Torá. Né? É você anunciar que o ensinamento de Yeshua era a Torá. É exatamente o que o Rav Hanan falou aí. Né? E muitas pessoas confundem muito isso e acham que o evangelho, porque fulano precisa ser salvo, ele tem que entrar para a igreja, porque isso precisa... Não, não é isso. O viver o evangelho, né, é totalmente amplo e voltado para a Torá do Eterno. Vamos lá. Então, no verso 17 ele fala, né? Portanto, a confiança procede do que é ouvido, né? E o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Ou seja, olha aí o evangelho lá de Isaías 52, como ele está falando ali, que ele citou antes, né? Verso 18. Contudo, eu pergunto, será que eles ouviram? Será que eles ouviram? E aí ele continua, sim, eles ouviram isso. E aí ele vai fazer uma outra midrash agora, de Salmo 19, verso 5, que ele diz, sua voz percorreu toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Entretanto, digo, será que Israel não entendeu? Então, aqui, mais uma vez, confirma-se para quem Paulo estava falando. Né? Paulo está falando para religiosos, né? Para quem cumpria a Torá, mas tinha dogmas. Né? E ele fala, então, essa palavra foi ouvida por eles? Sim, foi ouvida. Né? E aí, ele diz, e essa palavra foi levada até o fim do mundo. Seguindo, alguém quer falar, quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, a gente vê aí que existe uma cegueira, né? Isso aí a gente vai acompanhar depois, em Romanos 11, né? Ou seja, a própria vida de uma pessoa dentro do sistema religioso, seja ele judaico ou cristão, ele gera uma cegueira. Ou seja, enquanto ela não abrir os olhos ou fizer uma força para abrir os olhos ou cavar um pouquinho mais, ela vai continuar cega. Ou seja, como eu já falei aí, fiz uma alusão ao trem, né? Ou seja, para a pessoa se achegar ao reino, ela deve de subir no trem. Ou seja, o trem é Yeshua, ou seja, a vida justa dele. Os trilhos é a Torá. A estação é o lugar onde se inicia, ou seja, então a pessoa deve de ir até a estação para pegar o trem, ou seja, não adianta a pessoa ficar em casa esperando que o trem vá passar na frente da casa dela. Não, por quê? Porque o trem tem que passar nos trilhos, o trilho está em certo lugar, ou seja, onde estão os trilhos? Está dentro do povo de Israel, ou seja, a pessoa deve de ir até os judeus verdadeiros, os nazarenos verdadeiros que pregam a Torá, para conseguir ter um entendimento. Mas existem muitas estações falsas, ou seja, as pessoas pegam trens falsos. A pessoa acha, não, eu vou pegar esse trem aqui, ele vai me levar para São Paulo. Não, é aquela situação. Tem que ter um conhecimento do mapa, tem que ter um conhecimento do tipo de trem, quem é o trem, como que é o trem, quais são as características do trem, que é a vida justa de Yeshua, para conseguir entrar e subir no trem e ir até o reino. Exato. E Paulo está fazendo exatamente isso, né? Descrevendo aí claramente, aí, explicando, né, para quem não entendeu lá na época, quem não conheceu, quem não ouviu falar, ele está explicando item por item isso daí. A mesma coisa que o autor aos Hebreus ele faz. Quando você falou aí, né, dos sacrifícios e tal, né, o autor aos Hebreus ele explica isso
a característica dele com Melquisedeque, a ligação com Melquisedeque, tudo isso o autor lá aos Hebreus fala, e Paulo está explicando também aqui de forma bem clara e dando esse entendimento aí. Verso 19. Pode falar. Já que tu falou em Melquisedeque, as pessoas acham que Yeshua era Melquisedeque. E não, o que ele teve de Melquisedeque é a mesma medida do Ruach HaKodesh. Ou seja, Sem, que foi um dos filhos de Noé, ele foi o que seguiu, como é que eu vou dizer? Ele seguiu as orientações da Torá oral do seu pai, Noé. Ou seja, ele foi justo, ele andou em justiça, então ele recebeu o título, através da medida do Ruach HaKodesh, de um sacerdote. Ou seja, ele era um sacerdote, ele fundou cidades, ele era rei de cidades. Algumas pessoas, a Torá oral diz que Sem, ele casou com uma mulher negra, ou seja, da África. Então, a gente vê aí que muitas pessoas são racistas, perseguem os nossos irmãos que são negros, e na realidade são escolhidos, ou seja, são da linhagem pura de sacerdócio. Então a gente vê que esse racismo que muitos a gente vê por aí é também antissemitismo, porque é a mesma raiz, ou seja, racismo e antissemitismo. Então, a gente vê que muitos pastores aí que são racistas, que são isso, que são aquilo, tem judeus que são racistas. Então, a gente vê que um desconhecimento, principalmente do contexto histórico, não só da escritura, comparar Yeshua, ou seja, dizer que ele é o Melquisedeque, que morreu e depois ressuscitou, ou foi encarnado, é desconhecimento, ou seja, como a gente fala, e não terciarizar o conhecimento. Claro que a escritura é difícil, mas com a ajuda do poder do Eterno Baruch Hashem, a gente vai encontrando os caminhos, ou seja, ele vai mostrando, ele vai assinalando, colocando a luz na frente para que a gente continue na nossa caminhada rumo ao reino. Exatamente. Eu, como teólogo formado, eu posso dizer para você, isso é ensinado nas faculdades, nas cadeiras, nos livros que foram escritos, isso é ensinado. É ensinado que Melquisedeque era uma teofania, era, na verdade, uma cristofania, né? Uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Para você ver como é que o negócio dogmático lá é estreito, né? Eu aprendi isso na faculdade, aprendi na escola dominical, aprendi em cursinhos básicos de teologia, depois, quando fui para a faculdade também ensinava lá que Yeshua era Melquisedeque antes, né? Que Melquisedeque era Yeshua antes de nascer. Na verdade, isso era uma cristofania, né? E aí envolve aí um monte de coisa aí. E que a gente está vendo aqui, quando você estuda Hebreus, você vai para a Torá oral, que você busca a verdade dentro do povo, né? Você vê que não era nada daquilo que era ensinado, porque o povo lá não tem... a teologia não traz o conhecimento verdadeiro, só de textos isolados, fora do seu contexto real e original. E muitas vezes pagam, né, essas faculdades, né, Marcelo? E pelo que eu sei, aí não é barato, né? Não, é particular. E os professores não são judeus, ou seja, é como a gente fala, a pessoa vai lá querendo ir numa faculdade de medicina e vai ter aula com um sapateiro. É a mesma coisa, ou seja, vai ter aula de medicina com sapateiro. O sapateiro entende de sapato. Ou seja, gentio não entende de escritura. Por quê? Porque a escritura foi escrita por judeus, para judeus e sobre judeus. Ou seja, falar de um escrito judaico, alguém que não é judeu, é um sapateiro dando aula de medicina. Exatamente. E isso acontece muito. Mas Baruch Hashem, que o Eterno me trouxe para o caminho certo para que eu pudesse aprender. O que eu aprendi lá, hoje, transformado aqui na verdade aqui, a verdade amplia muito, abre muito o entendimento do que eu aprendi lá. Muita coisa teve que ser jogada fora, teve que ser descartada. Já me desfiz de muita coisa, apostilas, porque nada ali, não tem como usar nada. Tem como usar nada dali. A minha monografia, por exemplo, é só para
esclarecer, a minha monografia eu falei sobre a humanidade de Yeshua, né? Aspectos de um homem que mudou a história. Esse foi o tema da minha monografia. Eu já tenho pensado em transformar ele num livro, só que eu vou ter que reescrever alguns tópicos, alguns capítulos ali, né? Que estava trazendo ali Yeshua de forma alguns aspectos de Yeshua ali de forma errada. Mas é uma coisa que infelizmente acontece muito aí fora aí, e as pessoas buscam isso, né? Pagam por isso. Vamos lá, verso 19. Entretanto, digo, será que Israel não entendeu? Aí ele vai fazer um outro midrash agora, de Devarim, Deuteronômio 32, verso 21. Ele fala, provoquei ciúmes de uma não nação, mediante um povo sem entendimento, eu os deixarei irados. E ele continua, além disso, Yeshayahu diz com ousadia, uma outra midrash agora, de Isaías 65:1. Ele fala, fui achado por quem não me procurava, tornei-me conhecido de quem não perguntava por mim. Verso 21, entretanto, a respeito de Israel, ele diz, o dia todo estendi as mãos, mais um midrash, a um povo desobediente e contestador. Isaías 65, verso 2. Então, nós estamos vendo aqui que está falando de Israel. Muitas pessoas até pegam esse texto isolado aqui, né, e falam que está falando de gentios e tal, mas você vê dentro do contexto do que Paulo está falando aqui, que ele está falando de Israel. Né? E aqui, claro, Israel dentro de um contexto de quem está na diáspora, né, e até mesmo entre os judeus, que acabaram, depois de um tempo, se afastando um pouco da verdade completa da Torá. Tá nessa profecia aí no Midrash que ele fez aí, a gente vê os remanescentes, né? Ou seja, o povo que não era povo, a nação que não era nação, encontrando o eterno Baruch Hashem. Ou seja, a gente percebe aí que o eterno está irado com o seu povo. Ou seja, apesar de ser seu povo, ele está irado. Por quê? Porque seu povo não está se voltando para ele. Está se voltando para doutrinas de homens, isso aí já não é de agora. Inclusive, esses dias eu tive uma discussão feia com um irmão meu ortodoxo sobre isso. Ou seja, eles acham que estão agradando o Eterno Baruch Hashem, eles estão achando que o Eterno Baruch Hashem ele é injusto porque não deixa eles construir o terceiro templo para sacrificar, e ele está irado. Ou seja, vai passando o tempo e se eles não se voltarem para o Eterno Baruch Hashem, ou seja, para a essência da Torá, deixarem de valorizar as halahotes, né? Inclusive, quem estava aí no grupo, acho que foi sexta-feira ou quinta, eu estava com o irmão ortodoxo, a nossa conversa começou bem amigável, e eu provei para ele, em Isaías 53, ali eu provei para ele que não é Israel, e eles ficam batendo na mesma tecla, e eu disse para ele, digo, você acha certo você está fazendo a lavagem das mãos? Para quem não sabe, o judeu quando acorda de manhã tem uma halahá, que acorda de manhã e lava as mãos, e aí são 3 vezes em cada dedo das mãos, fora as bênçãos. Ou seja, até chegar ao banheiro são 7 bênçãos para escovar os dentes. Então, eu falei para ele, vocês têm que se converter, vocês têm que voltar ao primeiro amor, né? Ou seja, voltar à essência da Torá. E o Eterno Baruch Hashem, quanto mais vai passando as gerações e vão nascendo pessoas dentro do povo, crianças, e estão sendo ensinados dentro desse sistema. E aí, quanto mais eles ensinam, mais ele abre os olhos dos remanescentes. Ou seja, aqueles que não eram povo vão se tornar povo. Exatamente. E aí isso gera ciúmes, né? Porque você que não é judeu, né? Você que não é israelita de sangue, mas adentrou ao povo obedecendo Torá através da vida justa de Yeshua e obedece Torá, isso gera ciúmes neles, né?
E esses ciúmes também vão servir, nós vamos ver no decorrer do capítulo 11, que esses ciúmes vão servir para trazer mais e mais irmãos judeus ao convívio, né, da obediência correta à Torá. Isso é importante. Sempre me lembro do testemunho que uma irmã no grupo aí do pastor Leniel, numa aula, certa vez, ela deu, né? Ela trabalha na casa de judeu ortodoxo, e ele percebeu que ela cumpria a Torá, né? Esse testemunho me deixou muito impactado. Eu sempre falo dele com algumas pessoas aqui. E ele, certa vez, perguntou a ela, né? Ela trabalhava na casa dele, e ele perguntou: vem cá, você cumpre Torá? E ela falou: sim, cumpre. Você aprendeu com quem? Aí ela falou: aprendo com um pastor lá no Brasil, e dá aula para nós e tal, não sei o quê. E ele cumpre Torá? Cumpre Torá. Mas por que vocês cumprem Torá? Vocês não são judeus, vocês não têm que cumprir Torá. Vocês não precisam cumprir Torá. E aí ela falou para ele, pegou e respondeu, e deu a resposta de Ruth, né? Disse: porque o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E o testemunho da irmã diz que ele virou para ela assim, impressionado, sem ter argumento mais, sem ter resposta, falou, pegou e tá bom, pegou e saiu. E a partir dali, algo que não acontece, passou a acontecer. Ele recomendou essa irmã para muitas outras famílias ortodoxas para ela trabalhar na casa deles, né? Para você ver como é que a sabedoria que o Eterno dá, né? Minha esposa está até falando comigo aqui agora. Uma resposta certa, orientada por Deus, né? Pode gerar uma mudança de comportamento, inclusive de irmãos nossos judeus com relação a nós. Sim. A gente vê a luz aí, ó. A gente vê a luz, como você falou aí, causando ciúmes. Ou seja, quando o povo de Israel perceber que muitas pessoas nas nações estão cumprindo Torá, eles vão começar a questionar por quê, que nem o caso aí, ou seja, somos poucos hoje os nazarenos no mundo naturais, ou seja, que nasceram no povo são um pouquinho mais de 1 milhão, ou seja, somos poucos. Mas à medida que a gente vai passando conhecimento e vai ensinando as pessoas, e essas pessoas vão ensinando seus filhos, seus familiares, ou seja, uma hora chega até eles, né? E claro que eles vivem em comunidades muito fechadas, né? O que a gente vê aí de judeus ortodoxos nas redes sociais, a maioria deles são prosélitos, ou seja, o judeu ortodoxo verdadeiro, ele não entra em rede social. É muito difícil, porque para eles é contaminação, ou seja, a rede social ela tem de tudo, então é contaminação. É muito difícil tu ver um ortodoxo verdadeiro dentro das redes sociais. Só aqueles que vêm do judaísmo ortodoxo que entendem que tem que levar a primícia do reino Yeshua aos remanescentes, aí a gente entra nas redes sociais. Mas somos poucos. Ou seja, então esse ciúme ele vai vir através da justiça. Ou seja, que coisa fantástica, né? Ou seja, a senhora ter a resposta na hora certa sobre Ruth, como Caleb também, né? Ou seja, Caleb era filho de gentio. E ele foi enxertado, ele entrou na contagem de Judá e se tornou um judeu. Então, quando a pessoa tem um conhecimento, ela deixa a outra pessoa sem resposta. Foi o que aconteceu. E aí a gente vê a luz. Ou seja, por isso que o conhecimento é fundamental para a nossa caminhada. Ou seja, que muitas vezes a gente vai ser colocado contra a parede. E a gente tem que ter a resposta para todas as perguntas. Ou seja, a gente não pode... No momento que a gente deixar de responder uma pergunta, aí a gente já fica em desvantagem. Exatamente. Yohanan, já chegamos aí ao final do capítulo 10. Vamos entrar no capítulo 11 ou vai deixar o capítulo 11 para a semana que vem? E vamos ver se tem perguntas aí do pessoal. Eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem. Aí a gente... Vamos aguardar aí as perguntas aí, se o pessoal tem dúvidas aí. Senão a gente encerra o chat, né, Marcelo? Que normalmente a gente está sempre terminando depois do horário previsto, né? E a gente encerra antes. Então, pessoal, se tiver pergunta aí, encerramos o capítulo 10. O capítulo 11 vai ficar para a semana que vem. E aí, quem tiver alguma pergunta aí, algum comentário a respeito de
de Romanos 10 aí, né? Ou até mesmo de capítulos anteriores, a gente pode estar conversando um pouco mais aí, senão a gente ora e encerra. Aí me falem aí. Sinalizem. Em algumas traduções, a carta aos Romanos, ela está israelitas em Roma. Ou seja, são pessoas que estavam em processo de enxerto e enxertadas já no povo. Ou seja, romanos não eram romanos de gentios, eram israelitas. Ou seja, todas as cartas de Shaul eram para congregações que já estavam na Techuvá, não eram para gentios. Ou seja, existiam o gentio que estava se achegando, que no momento que uma pessoa se achega à Torá, e inicia um processo de techuvá, ela deixa de ser gentil. Só no simples fato dela ouvir a Torá, ou perceber que a Torá é a verdade, ela já começa a deixar de ser gentil. Ou seja, isso aí é um processo. Então, a gente deve de entender que não eram gentios ali, ou seja, eram israelitas, ou seja, pessoas enxertadas em processo de enxerto. Muitos ali foram circuncidados. Inclusive, essa semana passada, o Roche Rafael, ele me perguntou por que não existia um texto que Paulo tinha circuncidado Tito. Ou seja, as pessoas hoje elas questionam muito com textos isolados. Ou seja, a gente vê que existe um texto que Paulo circuncidou a Timóteo. E Timóteo era filho de gentio, ou seja, ele era filho de gentio com a mãe judia, né? Mas a gente tem que ver sempre o contexto. A gente vê ali na carta de Tito, a Tito, né? Ele falando da sã doutrina, ou seja, a gente percebe que Tito ele tinha sido circuncidado, assim como todos os israelitas que estavam na congregação do primeiro século, eles fizeram a circuncisão no seu tempo. Por quê? Porque está na Torá, ou seja, é um mandamento da Torá. Não deve de ser feita de saída? Não. Por quê? Porque a circuncisão é um selo, ou seja, ela sela, é que nem uma carta, ou seja, quando tu vai mandar a carta, tu não vai botar o selo antes de escrever a carta. Ou seja, o selo, que é a circuncisão, ela sela um conteúdo, ou seja, como uma carta. E então a circuncisão ela sela uma pessoa, ou seja, ela faz a pessoa entrar no povo, só que aquela pessoa já tem que ter o conteúdo, tem que ter o conhecimento do que é, do que não é, do que deve, do que não deve, de por que não deve, para depois fazer a circuncisão. Então a gente vê isso aí também em Cornélio ali, ou seja, Cornélio foi até Pedro, foi o primeiro gentio, ele aprendeu ali, ou seja, os textos ali, os escritos ali não dizem, mas Cornélio foi circuncidado também, ou seja, e assim como muitos. Ou seja, as pessoas querem muito um texto isolado que afirme alguma coisa, porém elas esquecem de pegar todo o contexto. E já em Romanos 7 ali, Paulo disse, ou seja, a Torá é santa, o mandamento é justo e bom. Ou seja, só com isso aí, só que dizer que a Torá é santa, ele já está concordando com a circuncisão. Quando eu sempre nos resumos aí eu falo que a carta foi escrita a gentios ali, eu não quero dizer que gentios que não seguem a Torá, é que não são judeus de sangue, né? São gentios aproximados. Então, realmente, como você falou aí, são israelitas, não são mais gentios, né? É a forma só para poder os irmãos conseguirem visualizar. Não são judeus de sangue e não são prosélitos. São aqueles que eram gentios e que se aproximaram, mas que, na maioria das vezes, né, na maioria das cartas de Shaul, o destinatário das cartas tinha muitos judeus, né? Muitos judeus, muitos. Dentro dos conteúdos aí, mesmo em comunidades que eram gregas, por exemplo, você pega Tessalônica, Gálatas, né? Que a maioria era de ex-gentios, mas sempre tinha judeus dentro da comunidade também, não é isso? Exatamente. E a gente deve entender que, em realidade, não são gentios, são arameus. Eu postei um estudo esses dias ali, dizendo quem eram os gentios, né, que seriam enxertados, ou seja, quem eram os arameus, ou seja, são todos filhos de Abraão. Ou seja, não é por acaso. Não é por acaso que vocês estão aqui, não é por acaso que muita gente vai chegar na Techuvá nas gerações posteriores à nossa. Ou seja, são todos israelitas espalhados, filhos de Abraão que foram espalhados pelas nações.
Ou seja, quando as pessoas perguntarem para vocês, tu não é cristão, o que tu é? Não, eu sou israelita, ou eu sou nazareno. Vocês podem usar os dois termos. Mas tu não é judeu de sangue. Realmente, eu sou enxertado. Ou seja, eu fui reenxertado. Eu sou um nazareno, israelita ou nazareno. Ou seja, não precisa dizer que é judeu, porque a pessoa relaciona judeu já com. Tem gente que faz a confusão, acha que judeu tem que nascer em Israel, ou seja, ser israelense. Israelense é o que nasce em Israel, na terra de Israel. Israelita é aquele que nasce em diáspora. Ou seja, a gente tem os israelitas naturais, nascidos dentro do povo, e os israelitas enxertados. E não há diferença, ou seja, quando o israelita ele é enxertado, ele se torna natural. Ou seja, esse processo de enxerto aí que a gente aconselha que seja normalmente de 2 ciclos para fazer a circuncisão, ele se torna um israelita natural. E não tem nada a ver com esse proselitismo que a gente vê aí, das pessoas andarem mostrando as franjas na rua, os tzitziot, andando de kippah e dizendo para todo mundo que é judeu. Não, ser israelita, ser nazareno é muito além disso. Ou seja, a gente não fala, a gente mostra com nossas atitudes. Baruch Hashem. E aí, irmãos? Se não tem nenhuma pergunta, então podemos encerrar o chat. O Chico quer falar. Pode falar. Não é pergunta, não. É só a questão de que realmente é como o Shaul fala, né? Que o judeu não é somente aquele que diz que é judeu, que nasce em Israel, né? Mas para o Eterno é exatamente aquele que cumpre a Torá, né? Aquele que realmente obedece, né? os seus mandamentos. Então é nesse contexto aí, né? Que nós devemos entender, né? Tanto, como o Rafa falou, dos israelitas que nascem, né? E daqueles que são enxertados, né? Então, e para o Eterno, né, o que ele leva em conta realmente é a obediência à Torá, né? Porque Shaul, ele contesta exatamente esse entendimento, né? De que alguns, por exemplo, judeus que não cumprem Torá, né? Então a sua circuncisão, mesmo sendo circuncidado, para o Eterno, aquilo ali não está sendo incircuncisão, porque a circuncisão só tem valor se você obedece a Torá, né? Então é nesse contexto aí, só para endossar aí o que foi falado. Exatamente. A gente vê ele falando que a circuncisão só tem validade se a pessoa cumpre os mandamentos. Ele estava se referindo a judeus que estavam circuncidados, mas não cumpriam os mandamentos, ou seja, seguiam mais tradições, ou seja, a gente vê aí o prosélito sendo mostrado. E hoje a gente vê muito disso, ou seja, pessoas fazendo mais tradições do que mandamentos. É que nem a dona Cida comentou aí, há 2 dias de Yom Teruah, né? Ou seja, eu não gosto muito de falar Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah foi um nome que foi dado no cativeiro da Babilônia, né? Ou seja, ele é um nome de uma halahá, ou seja, mesmo que a gente vai celebrar agora, dia 6 de setembro, ao anoitecer, é Yom Teruah, ou seja, a festa dos shofarot, ou seja, das trombetas, que é um apontamento para a volta de Yeshua, ou seja, para o dia do Eterno, né? Ou seja, o dia do Eterno é o dia que ele vai intervir na humanidade para que o seu povo não seja exterminado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o proselitismo, né? Ou seja, como eu falei aí, basta a gente fazer algumas perguntas para a pessoa, a gente já percebe que são prosélitos. Eu, inclusive, tenho encontrado muitos aí no Facebook me atacando, e aí quando eu vou lá na foto do Facebook, nas fotos antigas, eu consigo pegar lá que muitos ex-pastores, ou seja, com o microfone lá na igreja. Eu até coloco a foto, não para envergonhar eles, mas para colocar eles na realidade, né? Ou seja, eles ficam batendo no peito dizendo que são judeus, porém são prosélitos. Então, quando Paulo falou aí da circuncisão do judeu, é aquele que é por dentro, é aquela pessoa que segue a essência da Torá, sem mostrar para os outros, ou seja, as próprias pessoas veem a sua justiça, seja na hora de pagar as contas, seja na hora de tratar a sua esposa, seja na hora de tratar seus funcionários, seja na hora de servir o seu patrão. É assim que a gente mostra que cumpre Torá.
Baruch Hashem. Interessante, Rabi, é que o senhor falando aí, né, desses prosélitos, né, que às vezes nos persegue, eu passei, né, lembrando também do que o senhor pediu aí para os irmãos que já estão fazendo a techuvá, né, tem um relato aí de como tem sido a sua techuvá, como tem sido aí o seu entendimento, né, a mudança que houve na sua vida, né, no decorrer da techuvá, e a gente percebe que quando começamos realmente a cumprir, né, Torá, aprender e colocar em prática, nós somos perseguidos por cristãos e por judeus. Né? A gente começa a ser perseguido por judeus ortodoxos, que acham que nós não precisamos cumprir Torá, que temos que seguir os Dinei Noah, e os cristãos dizendo que nós estamos apostatando da fé. E a gente percebe, a gente sente um pouco, né, bem pouquinho, né, porque eu creio que os nazarenos ali do primeiro século, eles sofreram muito mais perseguição, mas a gente sente um pouco do que eles passaram, né, do que eles vivenciaram com a techuvá verdadeira, seguindo a lei Machia e não negando a sua fé, sendo perseguido por romanos, sendo perseguido por judeus, e a gente vê tanta dificuldade que eles passaram, e a gente começa, quando a gente realmente começa a cumprir Torá, fazer a techuvá, esse retorno de acordo com as escrituras verdadeiramente, a gente começa a ser perseguido em casa, a gente começa a ser perseguido no trabalho, né? As pessoas começam a nos julgar de apóstata, de que estamos blasfemando, que estamos vivendo agora negando, né, Yeshua, que ele é Deus, e por outras linhas, né, de pessoas que seguem outras religiões também. Então a gente é acusado, a gente é apontado por todos os lados, mas Baruch Hashem, porque nós sabemos que tudo é por amor, né, por amor ao Eterno, por ter zelo com a sua palavra. Quando nós temos esse entendimento que as escamas caem dos nossos olhos, a gente consegue realmente receber do Eterno, tanto de seguir a Yeshua, né, assim, seus passos, de nós recebemos aí a graça, recebe, e também padecermos, né, padecermos por esse evangelho, por essa Bessorá, né, que realmente Yeshua revelou, né, de forma limpa, de realmente com um entendimento correto das escrituras. Então, é só o senhor falando e eu me lembrando aqui, né, falando da questão desses judeus, e nós também, né, quando estamos chegando ao povo aí, nos fazendo a techuvá, a gente recebe muita afronta, muitas palavras negativas, sabe, a gente se entristece em vários momentos, os nossos familiares nos perseguem, muitas vezes a gente tem que cumprir o Shabat ali, né, iniciar ali, o início que ducha ali, sozinho, né, num canto, a família despreza, enfim, são tantas coisas que às vezes nós ficamos tristes, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos porque sabemos que os nossos irmãos da primeiro século, a primeira carral ali, eles passaram por tudo isso e eles entendiam que realmente era por amor ao Eterno que eles estavam fazendo o que era correto. Então isso nos dá alegria também, né, Ravi? Só um pouco aí, só os irmãos aí. Baruch Hashem, como eu sempre digo, né, ou seja, a justiça, ela está sendo vista, né, Rosh Igor, ou seja, a sua justiça não está sendo em vão. O Eterno Baruch Hashem, ele está observando a sua justiça e quando se cumprir o tempo que ele estabeleceu, e as pessoas à sua volta, elas vão abrir os olhos, ou seja, isso aí já é uma coisa que a gente vê, né, ou seja, a pessoa inicia ali sozinha, sendo afrontada, perseguida, até o próprio Yeshua falou ali, né, em Mateus 5, se eu não me engano, verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, né, ou seja, a gente tem que se alegrar na perseguição, ou seja, a gente não pode pertencer às multidões, porque em Êxodo 23, ali, 13, diz que a gente não deve seguir as multidões. Onde estão as multidões está o erro, ou seja, a gente tem que nadar contra a maré. Ou seja, todo mundo vai para um lado, se a gente está indo para o lado contrário é porque a gente está fazendo as coisas certas.
Isso a gente vê aí, os nazarenos, a gente sofre isso aí diariamente, né? E as pessoas não entendem porque vivem na cegueira. Mas a nossa justiça, ela sobe como uma oferta agradável, como um perfume agradável ao Eterno. Então ela sobe, ou seja, nossas orações elas não batem no teto e voltam, elas vão e elas são ouvidas. E no tempo certo, o Eterno Baruch Hashem, ele vai abrir os olhos aí das pessoas, não porque a gente mereça, ou seja, porque a gente segue, né, o testemunho de Yeshua e a gente tenta ser a luz para as outras pessoas. E quando a gente é afrontado, a gente não deve de dar o troco, né? Ou seja, a gente deve ficar quieto e seguir a nossa vida. E eu sei que às vezes é difícil, né? As perseguições são muitas, as oposições, ou seja, quando eu falo em opositor, eu falo dentro da família, é difícil, ou seja, mas a gente não deve de desanimar porque não está sendo em vão. Ou seja, cada coisa que a gente faz, cada passo que a gente dá rumo ao reino, é um pouquinho da glória, é um pouquinho da glorificação, é um pouquinho da luz que a gente está adquirindo. Maria Cida, pode falar. É como você está dizendo aí, ouvindo ele falar, que é assim, perseguidos somos mesmo, mas só que uma coisa muito importante é a gente ter a paciência e a perseverança, porque eu mesmo sou uma, que aqui sou eu, o meu esposo não é, meus filhos não é, mas o meu esposo é o pior, é o mais que me persegue. Então, eu com paciência, eu estou vencendo, sabia? Eu estou vencendo. Antigamente eu fazia o Shabat, mas eu fazia tudo escondido para ele não ver, para que não venha haver briga nem nada. Mas aí chegou um tempo que eu falei, não, isso não está certo. Deus não se agrada de você fazer as coisas assim, então eu vou enfrentar com paciência e com sabedoria. E assim eu fiz. Então, ele também não aceita, mas eu estou seguindo, né? Estou caminhando e Baruch Hashem, e o Senhor está ajudando, que está dando certo, e eu estou vencendo, né? Com desprezo, às vezes é muito dolorido, mas é como você falou, né? Você falou, a gente tem que ter paciência, porque não é fácil, não. Não é fácil, as pessoas não aceitam. Se você abre a boca para falar, já quer te calar. E aí, o que eu vejo é só paciência e perseverança. E o eterno na frente nós conseguimos. E o nosso coração se alegra muito mais, porque o desprezo que nós sentimos, o amor do eterno, ele é 1000 vezes mais. E aí dá força para nós prosseguir. Baruch Hashem. Foi maravilhoso o estudo, eu entendi bastante. Glória ao eterno, porque as escamas que tinha caíram. E é assim, irmão, vamos seguir firme, como o Ravi Yohanan falou aí. Amém? Amém, dona Maria. A gente essa semana aí a gente liberou, ontem eu até coloquei uma mensagem no grupo e a gente quer conhecer vocês, ou seja, como que está indo na caminhada da Techuvá, as coisas que melhoraram, ou seja, se as pessoas puderem dar um depoimento aí escrito aí, tem muita gente nova na Carral Techuvá que pode estar passando por coisas que vocês já superaram, né? Então isso aí vai servir de alento, de força para elas continuarem nessa caminhada. Ou seja, as dificuldades de um podem ser as dificuldades do outro. Então a gente está contando aí com os depoimentos, os testemunhos, como vocês chamam, né? Os depoimentos aí das pessoas. Até sempre a gente vai fazer isso aí antes do final do ano, né? Ou seja, o ano tem mais uma semana do ano, o ano bíblico, né? Então, aí a gente está contando aí com os depoimentos aí. Vocês não fiquem envergonhados aí. Vocês podem até falar as coisas que vocês têm aprendido, se o que a gente tem ensinado e passado aqui tem sido de crescimento para vocês aí, se por gentileza aí vocês puderem fazer esses depoimentos aí, a gente agradece aí, Baruch Hashem. Baruch Hashem, irmão Ivan ou Soraya, quer falar? Pode falar, já abre o microfone. Shalom, irmãos, bom dia. Bom dia. Só para perguntar se esses depoimentos podem ser feitos através de áudio, né? E a outra coisa que eu queria falar é que é sempre agradecer o Eterno, né? Para a gente poder estar recebendo essa instrução, o direcionamento do Eterno, né? Que é a Torá,
Porque ontem eu tava escutando, né, o Raveliniel falar, já depois eu escutei em áudio, né, que ele falou que quando ele começou o processo de techuvá dele, né, ele praticamente iniciou só, né, olhava para o lado, olhava para o outro, não encontrava ninguém, né, mas depois de um tempo o Eterno começa a direcionar as pessoas para, se chegar a ele começar a entrar no processo de techuvá. Então a gente tem que ser grato ao Eterno por hoje ter um grupo dessa forma aqui, né, hoje tem 22 pessoas participando e que essas pessoas que estão participando, de qualquer forma, né, termina, mesmo com as dificuldades, multiplicando, né, esse processo de techuvá. Então, muitas pessoas, né, elas, às vezes, com o que você fala ali, ou traz algo diferente, já traz uma dúvida, né, naquelas pessoas que estão realmente presas, né, ao sistema, né. Então, eu agradeço ao Eterno por isso. Baruch Hashem. A pergunta dele, Yohanan, foi se pode colocar o testemunho lá em áudio. Pode ser escrito em áudio, aí só coloca um título ali, né? Ou seja, testemunho ou depoimento ali. Ou seja, anexado ao áudio, seria bom gravar antes na mensagem salvas ali, ou na outra pasta, e depois compartilhar ali com o título. Amém. Vai ter o estudo amanhã, né, às 19 horas, né, já sobre a festa de Yom Teruá. E o ano passado eu fiz, o grupo que está comigo aqui, eu fiz um guiazinho com um resumo de Yom Teruá e uma dica de celebração lá, né, uma sugestão de celebração para a festa. Para o meu pessoal aqui, o pessoal que está comigo aqui, eu já disponibilizei o arquivo lá no WhatsApp. E os irmãos que estão aqui, ou são do grupo Pastor Eniel, ou são daqui da Carral Techuvá, que quiserem, né? Apesar de que vai ser dito amanhã, vai ser ensinado amanhã, mas se alguém quiser alguma coisa escrita, eu já tenho um prontinho aqui. Tá? Qualquer coisa eu até disponibilizo lá na biblioteca, se é que não já está lá. Né? A respeito da liturgia, ou seja, a liturgia ela muda muito. Ou seja, existem muitas liturgias de Yom Teruá, né? Ou seja, existem alguns elementos ali, como, como o mel, a maçã, isso aí são todos mandamentos da Torá oral, ou seja, são imprescindíveis, né? Mas a liturgia ela muda muito. Lembrando que se a pessoa não tem condições de comprar os elementos, o que vale é a kavaná, ou seja, Isso. guardar o Shabat ali, se tiver condições de guardar o Shabat, ou seja, a gente está uma semana, as pessoas que trabalham para terceiros, ela já pode pedir uma folga ali na segunda-feira, né? Aliás, esse ano acho que cai até feriado, né? Acho que dia 7, acho que todo mundo vai poder celebrar, né? Vai poder celebrar, porque Isso dia é, 7 é feriado, 7 de setembro. Baruch Hashem. Então, existem algumas coisas ali que a gente vai passar agora amanhã no chat às 7 horas, a gente estão todos convidados aí. Mas as liturgias elas mudam muito, né? Como você falou aí, né, Marcelo? É uma sugestão. Isso. O importante é celebrar a festa, ou seja, normalmente a gente celebra a festa com um jantar com a família. Normalmente, por exemplo, no meu caso aqui, eu sempre convido pessoas de fora, né? E já aproveito a oportunidade já para explicar sobre a festa, explicar sobre a Torá. E muitas pessoas que eu fiz isso, que eu convidei, pessoas que não sabiam, né? Eles têm muita curiosidade, né? Inclusive, eu tenho uma lista de pessoas esperando para que eu convido. Eu convido no máximo um casal aí com os filhos ali para eu conseguir me dedicar, eu e a minha esposa aí a gente conseguir se dedicar a explicar a Torá ali. A gente vai, faz o jantar ali, faz a celebração e a gente já explica. E muitos desses já estão cumprindo a Torá. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque as pessoas ficam curiosas. Ah, mas como que é? Como que não é? Então a gente aproveita essas oportunidades para falar da Torá. Então pessoas que antes não sabiam, hoje já estão celebrando em suas casas. Ou seja, a gente vai plantando a semente ali e o dono da seara é que dá o crescimento. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E assim, como você falou, Ana, o básico do básico é um Shabat. Né? Se a pessoa não tem condições de comprar os elementos, todos os elementos, né, da festa, mas se tiver ali o pão e o vinho, o pão, o suco de uva 100% que você tiver lá, já é o essencial para poder você tá celebrando ali, trazendo a lembrança, faz uma leitura do texto, né, e celebra com a família, né? Baruch Hashem, é isso aí. Ou seja, a Kavaná, só em lembrar do Shabat anual a pessoa já está sendo abençoada.
Eu acho que quem não celebrar, somente se não puder, mas mesmo que não puder, ela pode entrar ali no banheiro e fazer sua oração ali, 20 minutos antes do anoitecer de segunda-feira de noite, né? E então, eu acho que não existe. Esse ano tá bem fácil, né? Ou seja, não há nada que Poxa, possa se opor. verdade. Amém. Vamos encerrar então? Vamos encerrar aí. Se tu quiser fazer a oração, vamos fazer assim, o pastor Henrique. Shalom, pastor Henrique. O senhor Isso. quer fazer a oração final aí para nós? Tinha pensado nele também. Eu estava vendo aqui a foto dele aqui. É o mesmo Ruas, viu? Baruch Hashem. Baruch Hashem, Raverins. Eu só tenho a agradecer, né? Eu vou dar o meu testemunho lá depois, no grupo. Está fazendo a oração aqui, os irmãos, nos méritos de Yeshua Hamashia. Pai amado, santo, eterno, grandioso, nós agradecemos esse momento, ó Pai, a qual foi ministrado a tua palavra, Pai. Agradecemos, Pai, por todo o alimento espiritual, a qual, Pai, foi ministrado nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha continuar nos abençoando, Pai. Abençoa a vida de cada roxo, Pai, de cada ravé, Pai, que está aqui, Pai, pronto, Pai, para nos ensinar, pronto para trazer, Pai, as informações, trazer instruções do Eterno Baruch Hashem sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por cada irmão, Pai, que tem se empenhado, Pai, no processo de Techuvá, Pai. Papai, nos méritos de Yeshua Hamashia, Pai, nós agradecemos, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, Pai, enviar, Pai, as ovelhas perdidas da casa de Israel, Pai. Que o Senhor venha, Pai, levantar, Pai, homens e mulheres comprometidos com a sua santa Torá, Pai. Amém, amém, amém. 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 Marcelo, tu faz a Birkat Kohanim? Amém. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vihuneka Isa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Vê amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua Hamashia. Amém e amém. Shavua Tov a todos. Amém. Eu vou abrir o microfone aí, todo mundo pode dar um shalom aí. E aí amanhã a gente está contando com vocês aí no chat, às 19 horas, sobre Yom Teruah. Shalom, shalom. Uma Amém. benção. Shavua Tov. Shalom. Shalom, shalom. Shavua Tov. Shalom. Shalom, Shavuot para todos. Shalom. Muito obrigada pela luz, tudo maravilhoso. Shavua Tov. Shavua Tov. Shavua Tov a todos. Shalom. Shalom, boa tarde aí a todos.